Olá! A gente ficou uma semana sem postar nenhuma lista, mas hoje voltamos. E voltamos emergencialmente. Não, Felipe, a gente voltou para falar de emergência. Isso não é emergencial, essa lista. Então bem, eu sou Felipe Magalhães, eu sou o diretor médico aqui do Jaleco, e ele é Lucas, o cara do bigode esquisito. Cara, só porque você parou de fazer a barba, inclusive tá bem tosco o seu pescoço aqui, não significa que o meu bigode seja esquisito. O meu nome é Lucas Campos, sou diretor de conteúdo do Jaleco, e hoje nessa lista vamos falar sobre as tríades mais comuns da emergência. Bem-vindos a mais uma lista do Jaleco. As 5 principais tríades da emergência, na nossa opinião. Isso é legal, né, cara? Porque o mundo tem muitos trios, muitas tríades. Os 3 patetas, os 3 porquinhos, os 3 tenores, os 3 peões demais, os 3 mosqueteiros. Os 3 mosqueteiros são Não, mas tem mais 3, olha só. Tem os 3 Beatles que eram verdadeiramente talentosos, os 3 melhores atacantes do Vasco da Gama, o Romário, o Roberto e o Edmundo. A corte tá toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Tem os 3 integrantes do Rush, né? Sério, integrante do Rush. A gente veio falar aqui sobre emergência. E a primeira tríade que a gente vai comentar hoje é uma tríade que lembra muito o hipercortisolismo, mas na verdade não tem relação com isso, mas sim com a pressão intracraniana. Se você ainda não adivinhou, nós vamos falar agora da tríade de Cushing. Sabia que o Cushing foi indicado para o Prêmio Nobel 38 vezes? Gente, 38 vezes, o cara nunca ganhou o Prêmio Nobel. Quase que o DiCaprio da medicina, né? Não, o DiCaprio ganhou. Mas agora que falamos de uma tríade da hipertensão intracraniana, vamos falar de uma tríade da esclerose múltipla. Esclerose múltipla? Não, cara. Não tem. Tem sim. Editor, coloca aí que o Felipe falou que era tríade de Charcot. Louco. É a outra tríade de Charcot. A outra. Errou! Entendi. Galera, tem 2 tríades de Charcot, por isso a confusão. A primeira delas, que não é a mais importante, infelizmente, é a da esclerose múltipla, que é composta de tremor intencional, fala escandida e nistagmo. E a outra tríade de Charcot, que obviamente é a mais famosa e que é a que vai aparecer na sua emergência provavelmente, é a de dor no quadrante superior direito, febre e icterícia. Em outras palavras, o Lucas sabe qual é a mais importante, o Lucas sabe qual que vai aparecer na emergência, ele sabe que a lista é sobre emergência, ele falou errado. Que burro, dá 0 pra ele. A tríade de Charcot é muito importante, ela está presente em mais ou menos 70% dos pacientes com colangite. Então, mais ou menos 70% dos pacientes com colangite, principalmente os mais graves, eles vão ter a dor abdominal no quadrante superior direito, a febre e a icterícia. E se, junto com essa tríade de Charcot, tiver alteração do status mental e redução da pressão arterial, a gente vai chamar de pêntade de Reynolds. Não é de Renault, como lá no fenômeno reumatológico, é Reynolds. Ele sabia tudo sobre tríade de Charcot, sabia tudo de colangite e o cara ainda falou errado. Cara, eu não entendo ainda como é que você falou errado, como é que você falou da esclerose múltipla. Porque Charcot era neurologista, eu quis falar de uma doença neurológica, eu gostava. Desculpa. Gente, pro Lucas não errar, a próxima tríade vai ter nome de um cardiologista e é uma tríade cardíaca. Ah, esse eu conheço. Beck. Claude Beck e sua famosa tríade de Beck. Cara, quando você falou Beck, eu juro, eu fiquei com medo de você falar Beck, da cerveja Beck. Ou você falar Beck, daquele cigarro conhecido como Beck. Cara, você falou que era americano, a cerveja Beck é alemã e o cigarro... Bem, se vocês estiverem interessados em saber sobre os efeitos colaterais do cannabis ou o seu uso medicinal, tem uma lista para cada um lá no canal do YouTube do Jaleco. Boa, rolou a propagandinha. Lista do Jaleco sobre 5 efeitos colaterais da cannabis ou 5 indicações médicas de cannabis. Agora vamos voltar sobre a tríade de Beck. A tríade de Beck é muito clássica do tamponamento cardíaco e ela consiste em hipofonese de bulha, hipotensão arterial e hipertensão venosa. Geralmente a hipertensão venosa é vista como uma urgência jugular. E o motivo por trás desses sinais e sintomas é porque a pressão intrapericárdica está tão alta que acaba dificultando o retorno venoso. Esse retorno venoso diminuído é que leva, inclusive, à hipotensão arterial. E aí tem uma coisa, de todas as tríades que a gente vai falar aqui, essa é a mais específica. Ela é tão específica, que alguns autores falam que ela é patognomônia. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é sobre a gravidade. Gente, se você reconhecer uma tríade de Beck na emergência,
no CT, em qualquer lugar, assim, você tem que ser muito rápido, porque é um marcador de gravidade. Então você vai ter que melhorar esse pericárdio, talvez você vá ter que fazer uma pericardiocentese. Falando em gravidade, aguardem só para ver a última tríade que vai surgir. Não, antes dela, nós vamos falar da tríade descrita pelo pai da patologia moderna. Boa, pai da patologia moderna é esse, que não só descreveu essa tríade, como também tem um linfonodo no nome dele e descreveu a leucemia. Esse cara publicava tanto que ele criou uma revista própria, a Virchow's Archive. Não é à toa que estamos falando da tríade de Virchow. A tríade Virchow é a tríade clássica que explica como é que a gente tem tromboses venosas. E ela consiste em lesão endotelial, hipercoagulabilidade e estase venosa. E nem sempre a gente vai precisar, de fato, das três coisas para configurar essa trombose venosa. A estase sanguínea, por exemplo, hoje em dia é mais vista como uma alteração de fluxo do que de fato uma estase. Então, às vezes, basta ter um turbilhonamento, que já entra aí como tríade. Mas apesar disso, a gente ainda usa ela para pensar no diagnóstico de trombose venosa profunda e pensar na fisiopatologia da doença. E agora sim, então, vamos falar da nossa última tríade, que eu estava ansioso para dizer para vocês. Vai, fala o nome, Lucas, fala. Tríade letal do trauma. Apesar de muita gente falar que a tríade da morte do trauma, Impressão minha ou tá engrossando a voz? ela ocorre em outros cenários também. Aliás, tem anestesista que fala que essa é tríade da morte da anestesiologia. Ele tá fazendo de novo. Geralmente, seja numa cirurgia, seja num trauma, o que acontece é um grande sangramento. E esse paciente vai desenvolver, obviamente, três grandes itens dessa tríade: a coagulopatia, a acidose metabólica e a hipotermia. E o grande problema disso é porque nessa tríade eles se retroalimentam. Quer dizer, cada um dos itens da tríade pode piorar os outros itens. Esse sangramento demais acaba levando a uma hipotermia, que atrapalha o funcionamento dos fatores de coagulação, isso gera acidose, aí um perpetua o outro, e acaba que se você não interrompe esse ciclo, o paciente vai buraco abaixo. A acidose piora que a coagulopatia, isso acaba se retroalimentando e se você não parar, infelizmente o paciente veio a falecer. Bem, gente, terminamos aqui com nossas 5 tríades da emergência, com a tríade Cushing, Charcot, tríade Beck, tríade Virchow e a tríade da morte. Claro que a gente deixou de falar algumas, a gente quer conversar também com vocês, a gente não falou da tríade Whipple, da hipoglicemia, a gente não falou da tríade Osler, que o Lucas gosta. Que é lá da síndrome de Alstra, né? Da meningite, endocardite, pneumonia. Tem muita síndrome legal, muita tríade bacana. E eu tenho certeza que vocês aí nos comentários, depois de dar o like no vídeo e ativar o sininho, vão curtir, comentar assinar o aí, jaleco. dizendo se concordaram ou não, se tem outras tríades que vocês já viram na prática clínica ou numa prova de faculdade. Comentem aí, vamos conversar sobre medicina. Gente, um grande abraço e até a próxima. Cara, a gente podia ficar só fazendo tríade, né, cara? Tríade de qualquer coisa. Tipo, tríade dos 3 piores cortes de cabelos do jaleco. Acho que ele tá falando sério, cara. Tríade dos 3 melhores professores do jaleco. Essa é boa. Tríade das 3 camisas do Darth Vader do professor de bioquímica. Essa aí, com certeza, é fácil de fazer. Já sei. As piores 3 piadas já escritas na lista do jaleco. Pelo Felipe. As melhores 3 piadas escritas pelo Felipe e arruinadas pelo Lucas. E o motivo pelo qual... E o motivo pelos quais essas E o motivo pelos quais essas alterações... Me dá um minuto, deixa eu parar de rir. Tríade Virchow é a tríade ultra clássica que explica como é que ocorrem as tromboses venosas. E ela... Gente, a tríade... Que isso, cara? Não sei o que aconteceu.